Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia! Boa noite, gente. Paz seja convosco. Amém? Vocês estão felizes nessa noite? Cheios do Espírito Santo? Glória a Deus. Vocês que estão em casa também estão felizes nessa noite? Cheios do Espírito Santo? Glória a Deus. É uma alegria para mim enorme ter esse momento de reflexão, de compartilhamento com vocês da palavra de Deus, porque eu creio muito que o Senhor tem nos edificado dia após dia em sua palavra. Hoje eu quero ser bem breve, no entanto, bem específico em um tema que Deus tem falado comigo, talvez desde o primeiro dia desse ano. E eu queria te convidar a ler um texto da palavra de Deus. Eu compartilhei ele pela primeira vez nas nossas reuniões de oração, que acontecem toda sexta-feira, às 10 horas da noite, através de um aplicativo, Google Meet. Se você ainda não participou, eu queria deixar para você esse convite. Tem sido um tempo muito especial de oração, de compartilhamento e também, com certeza, a gente tem sentido e visto ali a mão de Deus operando através da intercessão do povo de Deus ali orando. Amém? Então, pegue link, está nos nossos grupos, eu sempre mando na sexta-feira, pouco antes da reunião, para a gente poder orar. Amém? Se junte a nós, vai ser bênção para a sua vida. E eu queria compartilhar inicialmente o Salmo de número 4. Quando você chegar lá, diga amém. Salmo de número 4. Salmo de número 4. Salmo de número 4. A primeira parte apenas do versículo 1. Diz assim: responde-me quando clamo. Amém? Responde-me quando clamo. Senhor Jesus, aqui nós estamos, meu Pai, mais uma vez diante do Senhor, para ouvir a sua voz, para entender o seu plano e propósito para nossas vidas, Pai. E queremos muito nessa noite, meu Pai, ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra e, de uma forma muito especial, sermos tocados pelas suas mãos, Pai. É nessa palavra, sobre essa palavra e com essa convicção, com esse desejo sincero que eu me achego diante do Senhor, pedindo a tua bênção, a tua direção, a tua unção, que teu Espírito Santo, Pai, possa me usar nessa hora para trazer uma palavra ao encontro da necessidade dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Eu quero dar um tema para a mensagem. E esse tema que Deus tem falado ao meu coração é o poder do clamor. Eu tenho meditado muito sobre a palavra clamor e o contexto em que a Bíblia traz essa palavra. A palavra clamar, a palavra clamor, é muito diferente do significado de reclamar, porque reclamar tem um sentido muito pejorativo. É como se nós estivéssemos o tempo todo murmurando a respeito das coisas que nos acontecem. E eu queria dar uma perspectiva para você. Eu li num livro em uma determinada ocasião, escrito por um grande pastor chamado John Piper, que toda murmuração é contra Deus. Toda murmuração é contra Deus. E a perspectiva que aquele autor me trouxe foi reveladora. E por quê? Porque às vezes a gente, dentro da nossa caixinha, não conseguimos perceber certos detalhes, nós nos vitimizamos demais. Quando alguma coisa não sai do jeito que nós queríamos, o que nós temos a tendência de fazer? Reclamar. Nós temos a tendência de fazer o quê? Encontrar algum culpado para aquela situação em que nós estamos. Gente, na qualidade de pastor e advogado, o que eu encontro de pessoas, e muitas vezes até ministros, por causa das decisões erradas que tomaram, tentando achar culpado para as suas decisões. Eu quero compartilhar com vocês a respeito dessa perspectiva. Toda reclamação
é contra Deus, porque Deus ele usa tudo ao nosso redor para nos transformar na pessoa que Ele quer que sejamos, inclusive as lutas, as tribulações, os problemas que nos acontecem. E quando nós reclamamos dessas situações, é como se nós estivéssemos mandando para Deus a seguinte mensagem: olha, Deus, eu até gosto do Senhor, até que a sua palavra fala comigo de vez em quando, mas sabe, eu não concordo com o jeito que o Senhor está agindo na minha vida. Entende o que eu quero dizer? Não, olha só, o jeito que o Senhor elegeu para trabalhar na minha vida, para me moldar, não tá muito certo não estou entendendo não, então eu não estou concordando com o Senhor. Então todas as vezes que eu reclamo, eu acabo incorrendo nesse problema. Se você ler o capítulo 1 de Tiago, o capítulo 1 de Tiago fala que quando vem uma provação, nós devemos o quê? Nos alegrar com ela, porque ela é uma oportunidade para a gente desenvolver fé, perseverança e crescer na palavra de Deus. Lá em Tiago ele usa uma palavra, até que nós nos tornamos perfeitos e sejamos perfeitamente aperfeiçoados. Gente, é muito poderoso quando nós entendemos a revelação dessa palavra. Mas eu quero falar com você sobre o poder do clamor, ao invés do reclamar nessa noite. Porque o clamor, ele é exatamente o oposto. O reclamar é quando você murmura contra os caminhos que Deus elegeu para te moldar na pessoa que Ele te criou para ser. Eu vou colocar desta forma, porque eu creio que Deus tem um propósito para as nossas vidas. Eu creio que se daqueles milhões que nós já conhecemos como funciona o sistema reprodutivo humano, daqueles milhões de espermatozoides, eu fui o escolhido, porque Deus tinha um propósito. Por que os outros milhões foram descartados? Porque Deus tinha um propósito exatamente para a minha vida. E quando eu entendo essa revelação, eu aceito e vou perseguir o plano e propósito de Deus para a minha vida. Quando eu reclamo, é o oposto. Quando eu clamo, é a mesma coisa de eu dizer para Deus assim: Senhor, talvez eu não estou entendendo. Na verdade, eu não estou entendendo. Mas eu confio que a sua vontade é melhor do que a minha. Me ajuda. Me ajuda. Olha a canção que nós cantamos hoje. Ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. Quantos entendem o que eu quero dizer? Amém? A quem está aqui na igreja, pode erguer a mão bem alto para eu saber. E quem está em casa pode dar joinha, pode fazer aí no sofá, escreve. Eu entendo, sim, tem horas que eu preciso sim da ajuda de Deus para entender o que Ele está fazendo na minha vida, porque às vezes eu não entendo. Não é reclamar, é pedir a ajuda de Deus para entender. Jó foi um homem que foi muito rico, teve de tudo, e num único dia ele perdeu todas as propriedades, toda a sua família, todos os filhos morreram em um único dia. Você já imaginou que tragédia? No único dia, tudo de ruim que podia acontecer com a pessoa, aconteceu com Jó. E para terminar, ele ficou doente. E como se não bastasse, todos os amigos dele, que se diziam amigos, agora começou a procurar em Jó um pecado para justificar o porquê que Jó estava naquela situação. Mas Jó não reclamou. Mas ele pediu sim a ajuda de Deus para compreender o que estava acontecendo. E Deus veio conversar com Jó no final, ao ponto de Jó falar: eu ouvia falar, mas agora te veem os meus olhos. Então é poderoso quando nós clamamos ao Senhor por ajuda e obtemos a ajuda. Todas as vezes que clamamos, Deus nos responde. Diga comigo, todas as vezes que clamamos, Deus responde. Quando reclamamos, Ele não fala nada. Por isso nós precisamos distinguir muito bem isso. E olha o que o texto diz: responde-me
quando eu clamo. Foi desta forma que o salmista iniciou esse texto. Quando eu estava falando com os irmãos na reunião de oração, eu usei exatamente só essa parte do versículo, porque veio de uma forma tão poderosa que Deus estava falando comigo: Alessandro, todas as vezes que você clamar, eu vou te responder. Gente, eu vou contar uma experiência que eu tive para vocês, antes de entrar num outro salmo que Deus falou muito no meu coração hoje. Mas veja bem, eu estava compartilhando com a pastora Débora no início desse mês. Nós estamos que dia hoje? Dia 12? Dia 12 de maio. Isso tudo que eu estou compartilhando com vocês aconteceu no mês de maio. Pastora Débora e eu conversando, a gente conversa demais, e eu falei para ela: eu preciso de uma determinada resposta de Deus. E às vezes, quando a gente não está meio um pouco aflito, você pretende falar com todo mundo, né? Você começa a fazer aquela matemática. Quem é que poderia me ajudar? E a gente começa a nomear os nomes das pessoas humanas atrás de quem você vai. E Deus trouxe uma palavra para mim durante um devocional, e Ele falou assim: não esqueça a fonte. Diga comigo: não esqueça a fonte. Fala mais uma vez: não esqueça a fonte. Gente, aquilo foi poderoso. Sabe por quê? Porque a fonte é a origem de determinada coisa. Fonte é uma coisa, canal é outra coisa totalmente diferente. A nascente de água é uma coisa, para ela chegar até a sua casa, ela precisa de um veículo, de um canal para chegar até você. As pessoas são canais. O emprego é canal. Todas as coisas nesse mundo são canais. A fonte é Deus. Então, não esqueça a fonte. E aí, quando essa palavra veio, tinha a ver com vida financeira, né? Obviamente. Eu estava orando, pedindo direção para Deus, e aí eu falei para ela: eu vou fazer um propósito. No mês de maio, eu não vou conversar e não vou pedir ajuda para ninguém. Só vou na fonte. Foi ou não foi? Só vou na fonte. E comecei a orar e compartilhar com Deus, abrindo meu coração. Todo mundo sabe que, além de pastor, eu sou advogado. Hoje me caiu a ficha. Hoje, na presente data, Deus trouxe para o meu escritório 3 novos clientes que eu não esperava nesse mês. E não veio através de ninguém que eu esperava. Sabe como que eu consegui um cliente específico? O meu carro quebrou. Eu levei o meu carro no mecânico e pedi um Uber para voltar para casa. Voltando para casa, conversando com o Uber, eu falei: eu faço parte previdenciária, assim, assado. A minha mãe. Até o cara do carro que eu não conhecia virou cliente. Vocês acreditam? Deus pode. Uma outra experiência, eu contei isso no domingo, um problema que aconteceu em Joinville, Santa Catarina. Uma pessoa mora em Piracicaba, mas me contratou aqui em São Paulo para poder ajudar essa pessoa. Não tinha nada. Deus, Ele faz isso para mostrar para a gente: eu não vou usar o seu canal. Eu não vou usar os caminhos que você quer. Eu não vou fazer do seu jeito, porque eu posso fazer de jeitos muito mais criativos e muito mais abençoadores do que você imagina. Mas escuta o que eu estou querendo te dizer. Poder de um clamor: não esquece a fonte. Saiba para quem você tem que clamar, saiba a quem você tem que conversar, saiba com quem você tem que compartilhar, sabe aonde você deve ir quando você precisa de água limpa para beber da fonte inesgotável. A gente precisa entender isso, senão a gente vai ficar batendo cabeça espiritualmente falando. Quantas coisas Deus quer dar para a gente, quantas coisas Deus quer fazer para a gente, e sabe quem é que bloqueia? Nós mesmos estamos entulhando os nossos poços e bloqueando os nossos canais e as nossas bênçãos, porque Deus pode usar qualquer canal para fazer a bênção chegar até você.
Pastor Lester costumava brincar comigo e falava assim, ele pode usar até um cachorro. Você está andando pela rua e pensando, Senhor, eu estou precisando de não sei o quê, e de repente você olha na esquina, vem um cachorro com um saco na boca, e solta no seu pé. Quando você abre, você fala, sua bênção está lá dentro daquele saquinho. Ele contava esses exemplos bobinhos, mas que fez muita diferença na minha vida, quando a gente entende que o canal são os homens, são as coisas, são os objetos, mas a fonte é o Senhor. E escuta o que essa fonte fala para você: respondo quando você clama. Respondo quando você clama. Não quando você reclama, quando você clama. E hoje, eu falei, a pastora Débora pediu para compartilhar. Às vezes ela pede para compartilhar, às vezes eu reclamo, sou sincero. Brincadeira. Mas hoje Deus tinha falado tanto comigo, que eu falei, eu estava louco para compartilhar. E aí quando ela falou, hoje eu não quero pregar não, você prega, eu fiquei tão feliz. Porque o salmo da minha meditação de hoje, está lá no livro, aqui no livro de Salmo, Salmo número 107. Eu quero ler alguns versículos ali com você, dentro do que eu estou falando, o poder do clamor, o poder do clamor. Eu quero que você saia daqui hoje, decidido, tudo o que eu precisar, eu vou clamar a Deus, eu vou na fonte, eu não vou para outro lugar, eu vou na fonte, vai ser melhor, amém? Salmo de número 107, começa assim, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, amém? Olha para o irmão da direita e da esquerda e fala assim, o Senhor é bom. Você precisa saber disso, gente. Eu não sei se você sabe disso, mas o Senhor é bom. Sabe qual que é a característica de uma pessoa que é bom? Ela faz bondades, ela não faz ruindade. Tudo que acontece na nossa vida não é porque Deus é ruim, Ele é bom. Ele está querendo ou nos livrar, ou nos ensinar, ou nos moldar, ou nos dar algo melhor ainda. Ele é bom. Eu vou pular um pouquinho, porque o salmo ele é um pouquinho comprido. E você sabe que o tema da mensagem hoje é o quê? Poder. Está todo mundo tão quietinho, né? Deve ser o frio, né, amor? Vamos lá de novo. O poder do... A gente vamos ensaiando, a gente chega lá. Versículo 6, preste atenção nessa palavra. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Eu estou pegando alguns versículos para trazer para você a revelação das coisas que Deus tem falado ao meu coração. Poder de um clamor. Eles estavam no meio de necessidades, clamaram o Senhor no meio da angústia, o Senhor livrou-os das suas necessidades. O que acontece? Ele levou eles por um caminho seguro. Todas as vezes que você perceber que eles clamaram e Deus livrou, Deus fez algo pelo qual a palavra se cumpriu, como aqui, por exemplo, livrou da angústia e das necessidades, por um caminho seguro. Versículo 13, então eles clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele livrou das suas aflições. Gente, eu poderia ficar distinguindo a diferença entre aflições, necessidades e angústia, mas essa não é a ideia. A ideia minha hoje é trazer uma certeza no seu coração. Então você pode clamar ao Senhor e o Senhor vai te livrar. Não sei o que você precisa, mas o Senhor vai te livrar. É só clamar. É só clamar. Versículo 13, então clamaram o Senhor na sua angústia e Ele os
livrou das suas aflições. Olha lá mais uma vez no versículo 19: então clamaram o Senhor na sua angústia, e Ele livrou das suas aflições, e enviou a sua palavra, e os sarou, livrou das destruição. O que Deus fez? Enviou a sua palavra, enviou cura, enviou a sua palavra, quando eles clamaram, e os livrou da sua angústia. Eu não sei para você, mas isso tem falado tanto ao meu coração. E essa experiência desses 10 dias de maio na minha vida, gente, tem sido tão, mas tão profunda. Porque Deus fez assim, sabe, da onde não, os lugares mais improváveis, Ele trouxe e supriu a necessidade. Olha o versículo 43. Quem é sábio? Amém? Estou falando com sábios, amém? Eu os considero sábios. Vocês estão aqui, vocês que estão assistindo, vocês que buscam o Senhor, que participam, que escutam a palavra desse altar, que você que olha e dá atenção à palavra de Deus, que reconhece o Senhor, eu os considero sábios. Quem é sábio, observe essas coisas e considerem atentamente o grande amor do Senhor. Quem é sábio, observe e considere o grande amor do Senhor. E eu acrescentaria, para encerrar essa mensagem, considere, observe atentamente, que todas as vezes que você clamar, Deus vai te livrar. Todas as vezes que você clamar, Deus vai te livrar. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa clamar nessa noite. Pode ser uma necessidade, pode ser uma cura, um problema financeiro, um problema conjugal, um problema... Às vezes a gente fala só de problema, né? Às vezes a gente precisa clamar também ao Senhor quando nós estamos com sucesso. Porque não raramente, quando nós estamos indo bem, nos esquecemos que é o Senhor a fonte. A gente começa a substituir o Senhor por outras fontes, e a Bíblia chama de fontes rotas. Essas fontes, elas produzem água só por um momento. Aí de repente ela pode ir embora, porque tudo passa. E aí você não viu qual que é a fonte verdadeira, inesgotável. E aí quando passa você fica frustrado. Você se sente sem chão, você perde o chão, você perde toda a sua estabilidade. Por quê? Porque você olhou para as coisas, para as pessoas, para as instituições, e esqueceu a fonte inesgotável. Não substitua a fonte inesgotável. Ele pode suprir a sua necessidade melhor do que você. Todas as vezes que você clamar a Ele, todas as vezes que você chegar diante dEle com um coração sincero. Eu me recordo bem, a Bíblia no Antigo Testamento é muito linda, ela nos dá a lição. No Novo Testamento você vê a prática daquilo que fala no Antigo. Em uma ocasião, tem um pai que leva um filho endemoniado até o Jesus, os discípulos mais especificamente. Os discípulos não conseguem ajudar a criança. De repente Jesus chega e o pai fala: se o senhor pode fazer alguma coisa, me ajuda. E aí Jesus devolve a bola para ele assim: tudo é possível ao que crer. E ele diz assim, então, com toda a sinceridade do seu coração: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Ele clamou ao Senhor por ajuda, e você sabe o que aconteceu? O filho foi curado. O filho foi curado. Eu quero orar com vocês nessa noite. Eu não quero orar por vocês, eu quero orar com vocês. Eu quero orar com quem está disposto a clamar nessa noite.
Eu queria te convidar. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus.